Oi, gente! Professor Leandro Knebel por aqui e vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje continuamos a nossa aula sobre a dúvida. Lembrando que estamos estudando o livro Fundamentos da Filosofia e hoje estudaremos a dúvida metódica. É o exercício da dúvida por Descartes. Descartes foi um filósofo muito importante, tanto para a filosofia quanto para a ciência. Descartes nasceu em 1596 e viveu até 1650. Foi Descartes que elaborou o que chamamos de dúvida metódica, é o exercício da dúvida. Podemos dizer que é aprender a filosofar, aprender a duvidar. Esse método de Descartes, da dúvida metódica, é duvidar de tudo. Tudo deveria ser duvidado para ser provado, para se alcançar uma verdade. Para isso, o filósofo desenvolveu uma maneira de duvidar. A primeira forma seria metódica. A dúvida precisa de ter um método de ser duvidado, de ser buscado a verdade. Esse método de duvidar precisa ser ordenado de passos lógicos. E para se ter uma dúvida metódica, precisa de seguir um passo a passo, perguntar e duvidar desde o começo, de se perguntar o início, a origem de tudo que existe. A dúvida radical quer dizer que o filósofo chegou ao ponto de duvidar de tudo que existe. Tudo que existe sobre o mundo precisaria ser analisado, investigado. Não poderia se ter uma certeza de nada. O filósofo René Descartes chegou a duvidar até mesmo da sua própria existência, o que foi chamado de além do normal, uma dúvida exagerada, e por isso foi chamada de dúvida hiperbólica. É importante destacar como que o filósofo chegou a tal método. No início ele percebeu que muitas das opiniões que ele acreditava, das opiniões que ele recebeu dos seus pais, dos seus professores, das pessoas que viviam ao redor dele, muitas dessas ideias que ele tinha eram falsas. Ele começou a perceber que não tinha uma explicação lógica para aquilo que ele acreditava, todas aquelas ideias que foram passadas para ele. Se nós observarmos na nossa vida também é assim. Quantas coisas que nós acreditamos que se a gente começar a investigar, começar a colocar um crivo da dúvida, começar a duvidar mesmo, perguntar, será que isso é real de verdade? Da onde que surgiu? Por que que é desse jeito? A gente perceberá que muitas dessas coisas que nós acreditamos hoje também são falsas, são inverdades, são incertezas. E então, quando esse filósofo Descartes começou a passar todas essas crenças, essas opiniões que ele tinha ao crivo da dúvida, ele começou a criar esse seu método da dúvida metódica. Então, o filósofo Descartes teve a ambição de criar uma nova ciência, uma nova filosofia que tivesse um conhecimento sólido e verdadeiro. Por isso, a dúvida, pois tudo que nós queremos ter a certeza, ter a verdade, precisamos colocar sobre esse crivo da dúvida. Então ele percebeu que para conseguir tal propósito, ele precisava primeiro destruir algumas ideias ou muitas ideias que ele sabia que eram duvidosas. As ideias duvidosas deveriam ser descartadas, pois não agregavam muito na sua busca pela verdade. Eu desafio você a também duvidar das crenças que você tem hoje. Desafio você a duvidar, a investigar aquilo que você acredita muitas vezes como certo. Comece a duvidar, comece a perguntar, será que é assim mesmo? Da onde que isso veio? Por que que é assim? Certos pensamentos, certas ideias que a gente tem, será que são realmente verdadeiras? Descartes percebeu que para iniciar a sua investigação, ele deveria primeiro duvidar das suas ideias e crenças que davam fundamento a outra. Então, se eu tenho como base uma ideia falsa, todas as outras ideias que provêm dessa ideia também serão falsas. Então, você deve estar se perguntando, mas como distinguir o certo do duvidoso? Como ter essa diferenciação entre o que é certeza e o que é incerteza? Vamos identificar qual o método que Descartes usava. A resposta a essa questão, o próprio Descartes escreveu na obra Discurso do Método. Vou ler na íntegra o que ele escreveu. Jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isso é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção e de nada
concluir em meu juízo que não se apresentasse como clara e tão distintamente a meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Quer dizer que se alguma coisa é duvidosa na minha mente, eu posso descartar. Então, para que eu busque a verdade, eu preciso ter certeza. Isso precisa ser claro, precisa ser racional na minha mente. Nesse sentido, o método de Descartes era muito claro. Tudo que fosse duvidoso deveria ser descartado. Apenas aquilo que fosse considerado real e verdadeiro para a nossa consciência, para a nossa razão, deveria ser considerado como verdadeiro. Por agora, vamos encerrando aqui esta aula e na próxima aula continuaremos a investigar o método de Descartes. Bons estudos e aguardo você na próxima aula.